Liderança eficaz em equipes remotas. Agora a gente vê muita vaga que a pessoa ela está num ponto do Brasil ou num ponto da cidade e a equipe está espalhada aí pelo país ou até fora do país, né? E você que é líder, você que é gerente, você precisa gerenciar, liderar essa equipe à distância, pela câmera do celular, pela câmera do computador, de alguma forma, pelo WhatsApp, você tem que gerenciar essa equipe. E tem que mostrar resultados, tem que ser um líder eficiente, um líder de confiança, tem que ser aquele líder que as pessoas te escutam e também as pessoas, né, consigam entender a sua comunicação. Então vamos lá. Habilidades de comunicação, né? Até coloquei aqui para a gente poder seguir esse mapa mental, essa linha de raciocínio. Habilidades de comunicação. É claro, se a gente não consegue desenvolver isso no digital, fica muito difícil a gente conseguir liderar uma equipe. Se você não consegue transmitir quais são os objetivos, quais são as dificuldades, quais são os propósitos, como que você vai conseguir liderar uma equipe, ok? Então, na comunicação, temos alguns pontos aqui, tá? Primeiramente, comunicação clara. Às vezes você tem um grau de formação, intelectualidade um pouco elevado do pessoal que está trabalhando com você. Você não deve utilizar uma comunicação tão técnica, tão difícil de entender, só para mostrar que você é mais preparado que todos, que você está liderando porque você é preparado. Não. Primeira coisa, humildade, simplicidade, objetividade, tudo isso você pode aplicar na sua comunicação, tá bom? No meu curso, volto a mencionar novamente o curso, porque lá tem módulo só falando sobre comunicação. Aqui é uma pincelada e alguns pontos chave para você realmente ter uma liderança de sucesso aí na questão remota, tá bom? Não que esses pontos que eu vou dizer aqui não servem para o presencial, porém, é focando bem no remoto agora, como é tendencioso agora para o mercado de trabalho só essa parte remota. Então vamos lá. A comunicação clara. Então, não importa qual é o meio, né? Eu não estou colocando aqui qual é a ferramenta, qual é, a tecnologia, né? O que você está utilizando para se comunicar com as pessoas, mas de forma clara e objetiva. Porque cada pessoa tem um emocional do outro lado e cada pessoa consegue absorver e entender de uma determinada forma, ok? Então, a mensagem escrita hoje tem que tomar muito cuidado com a forma que você coloca as palavras, né, na mensagem escrita, porque na mensagem escrita não vai o ponto de sentimento. Deixa eu só detalhar isso melhor. Quando você grava um áudio, você tem a possibilidade de transmitir um sentimento. Você está ansioso, você está nervoso, você está feliz ou você está, enfim, algum sentimento ali, você está chateado com a equipe, alguma coisa assim. No áudio você consegue transmitir isso, ter mais suavidade na comunicação, enfim. Na escrita, dependendo da forma que você escrever e dependendo da forma que a pessoa, né, o receptor, a pessoa que recepcionou a sua mensagem, recebeu, teve a primeira leitura, se ela tiver de bom humor, ela vai ler de uma forma, vai interpretar de uma forma. Se ela tiver de mau humor, a coisa pode pegar e pode virar um atrito de uma comunicação que você está cobrando de forma natural, é uma cobrança que você precisa fazer com a equipe, ok? Então, tome muito cuidado com a forma escrita. Veja se você está sendo sutil, veja se precisa acrescentar algum ponto que realmente vai trazer mais clareza no sentimento da sua comunicação. É importante isso para não criar atritos, tá? Isso é muito importante. Se você tem a oportunidade de gravar, então fica muito mais fácil. Porém, cuidado com áudios muito longos. Seja bem objetivo, seja bem direto e bem claro com a sua comunicação, tá? Fale o que precisa ser realmente dito. Uso eficaz de ferramentas de comunicação. É o WhatsApp? Coloca ali qual é o critério que a empresa decidiu utilizar. É a escrita, são mensagens escritas, ok. Utilize a primeira técnica que eu coloquei. É um outro tipo de chat, normalmente são chats, né? São plataformas que você pode colocar ali, pode gravar, mas pode digitar e a empresa determina, olha, só mensagens escritas. Então, só tome cuidado com a forma da descrição, tá?
E o uso eficaz da ferramenta entra também na parte de conhecer a ferramenta. Porque não adianta você estar com uma ferramenta, mas você não sabe o poder que aquela ferramenta tem para facilitar o seu trabalho. Tá? Então, conheça bem a sua ferramenta, conheça as possibilidades que ela pode te proporcionar para facilitar o seu trabalho. Na comunicação, até selecionei aqui, escuta ativa. Então você precisa escutar as pessoas, não é só falar, dar ordem e falar e cobrar. Mas e aí, como que está a dificuldade? As pessoas que estão desenvolvendo as atividades, elas estão contentes com o que estão fazendo? Eu também tenho bastante experiência com startups. E quando a gente fala de startups, é a formação de equipes, né? Muitas das vezes não tem equipe pronta. Está se formando uma equipe, está definindo posições para outras pessoas. E trazendo esse exemplo de startup, o que eu quero trazer? Tente conversar e tente, né, ter essa escutativa. Nessa escutativa, ter um feedback construtivo. Então, vamos lá. O que acontece? A pessoa ela começou a desenvolver uma determinada atividade dentro da equipe, dentro da empresa. E você é líder. E você tem conhecimento das habilidades técnicas, você de repente teve acesso a algum documento, um currículo dessa pessoa, você viu a graduação e você pode muito bem, tendo um feedback, entender se aquela pessoa está realmente contente com as atividades que ela está desenvolvendo. Principalmente se é uma equipe nova, que está se formando, que está desenvolvendo a estrutura dessa equipe. Então se atente muito a isso. Muitas empresas perdem seus colaboradores porque não souberam utilizar a mão de obra específica para as atividades determinadas. Ou seja, se você tem uma pessoa de planejamento, por que você vai colocar ela para a parte operacional, para executar uma atividade que um outro perfil de profissional poderia estar desenvolvendo? Ok? Então, é muito delicado isso para você ter retenção de funcionários dentro da empresa, ok? Então, só tome cuidado com isso. Tente entender quem é a sua equipe, quem são as pessoas. E como você faz isso? Faça reuniões periódicas dentro de um período padronizado, em modo que todos possam se organizar para que aquele horário tenha a reunião e todos estejam presentes. Não comece a surgir, fazer, né, reuniões eventuais aí de surpresa que pode ocasionar de você não ter todo mundo presente naquela reunião, ok? Então essa é a primeira dica aí da parte da escuta ativa, de você entender essa parte da comunicação, de você ter todo esse entendimento, esse envolvimento com a equipe. E o último tópico aqui, desse ponto, né, da comunicação, é o feedback construtivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está vendo que um integrante ou a própria equipe não está indo bem, você tem que conversar com a equipe tentando absorver e tentando dar alternativas para que a equipe consiga partir para alguma direção, tá? Então, quando eu falo alternativas, é um exemplo. A equipe não está conseguindo bater a meta. Por quê? Né? Aí a gente entra com outras ferramentas que eu falo lá no vídeo de liderança 360 graus, naquele meu curso, que são 5 porquês. Às vezes te ajuda muito a chegar na causa raiz. Em vez de pessoal, vocês não servem, vocês têm dificuldade de bater uma meta tão simples, assim é inadmissível, e chegar com argumentos tão agressivos, sabendo que você poderia analisar de forma mais inteligente a possibilidade de melhorar a performance da sua equipe. O que eu oriento as pessoas é o seguinte, muitas das vezes a gente tem a mania de falar assim, aquela pessoa não serve, aquela pessoa não vai aprender nunca. Mas a gente não esquece de um outro ponto, de uma outra fase da nossa gestão de pessoas, que é o quê? Vamos identificar por que a pessoa tem essa dificuldade. É um software que está faltando para ela? É algum desenvolvimento de um curso, de um treinamento, de alguma coisa para capacitar um pouquinho mais essa pessoa? É uma motivação que ela está precisando para estar lá, ela não está desenvolvendo a atividade porque não é o que ela gosta de fazer? Deu para entender? Existem algumas variáveis para você analisar, para você depois chegar e ter a sua conclusão definitiva que aquele funcionário não presta, que aquele colaborador não serve, tá? Então, só tome cuidado com isso. O feedback construtivo você ajuda a direcionar as pessoas,
mas ao mesmo tempo você consegue extrair informações valiosas para você conseguir a alta performance da sua equipe, ok? Então, esse foi o primeiro ponto falando da habilidades de comunicação. Se você consegue desenvolver isso, ótimo, parabéns. Se não, pense nos pontos aí que a gente foi conversando.